Olá, seja muito bem-vindo ao Automaster BR, onde eu ensino apaixonados por tecnologia como você a revolucionarem micro e pequenas empresas com automação, inteligência artificial e muitas outras tecnologias. E se você já me conhece um pouco, sabe que eu sou apaixonado por Coda, que é um concorrente do Notion, caso você não conheça. E hoje eu quero apresentar um sistema para vocês em Coda, que para quem me conhece um pouco sabe que eu sou apaixonado por Coda, é um sistema semelhante ao Notion. E esse sistema eu montei para fazer timesheet. Timesheet é como se fosse um cartão ponto, sabe? Que você bate a hora que você começa, termina de trabalhar, coloca quanto tempo que você tirou de break, caso você trabalhe por hora. É muito mais comum isso no Brasil com empresas que trabalham por projeto ou até freelancers, tá? A maioria do pessoal trabalha por CLT, mas aqui também nos Estados Unidos é muito comum a pessoa trabalhar por hora. Então esses tipos de aplicativos são muito úteis. Eu quero mostrar para você um sistema que eu montei então, fazendo para timesheet, né, usando o Coda, e por que ele é tão interessante, mostrar para você algumas fórmulas. Sem mais demora, vamos lá direto para o sistema. Aqui você pode ver, tá aqui ó, timesheet not approved, você pode ver que tem algumas coisas, informações aqui tem na verdade a tabela, e tem até também, deixa eu mostrar para você aqui ó, um sistema também por celular. Eu tô aqui com o meu celular, eu posso abaixar aqui um pouquinho, mostrar para você que tem as mesmas informações. Eu posso clicar aqui, mudar o nome, por exemplo. Eu coloquei alguns nomes fakes aqui, 2 vezes o meu projeto, posso escolher o projeto que for. E se eu começar, por exemplo, eu vou colocar Start Tracking. Olha só, ele vai mostrar aqui as horas que eu estou trabalhando desde o último pagamento, as horas que eu estou trabalhando agora, ele está ao vivo aqui contando, e o total que eu estaria ganhando de acordo com o salário que eu tenho por hora que eu coloquei nesse aplicativo aqui. Claro que tudo fictício. E o que é legal, se eu precisar mudar o meu trabalho, por exemplo, digamos que eu quero parar agora por volta de 30 segundos, 1 minuto, eu quero parar nesse trabalho aqui, de fazer esse trabalho, e mover para esse Toyota aqui, por exemplo, tá? Se eu clicar em Start Tracking, ele vai parar o que eu estou, por exemplo, ó, you are currently clocked on, você está nesse momento clocado no trabalho University, tá vendo? Ó, por 59 segundos, por 1 minuto. Se eu clicar em Start Tracking, ele fecha aquele trabalho e ele abre esse outro Toyota automaticamente. Ó, já começou um outro, então ele está falando o total, as minhas horas totais e quanto que eu estaria ganhando aqui. E se eu vier aqui, ó, eu estou selecionado no Worker, eu estou selecionado o meu. Deixa eu colocar, vamos ver aqui, o Start Time. Deixa eu colocar para hoje, por exemplo. Então, hoje eu tenho 2 horários que eu comecei a trabalhar, né? Esse de 20 e poucos segundos e esse agora que eu estou nesse momento. Então, esse aqui de baixo é o que eu estou agora. Eu posso clicar nesse daqui, ó. Eu posso até empurrar para o lado. Olha que legal esse aqui, ó. Empurro para o lado. E eu posso clicar em Approve, por exemplo. Ele está aprovado. Aí ele sai dessa lista aqui. Tudo isso eu fiz no Coda, tá? E esse daqui, por exemplo, eu posso ou trocar, eu posso selecionar um outro trabalho aqui, tá? E clicar nesse Start Tracking aqui. Ou vamos fazer o Mac fazer isso aqui, é legal, né? Ou eu posso clicar nesse End Time aqui, ó, para finalizar. Aí se eu clicar nesse End Time, ele finaliza o meu dia. Ele não abre mais nenhum outro timesheet, tá bom? E tá aqui, ó. Tá finalizado o meu dia. Eu estive nesses 2 jobs aqui, ou eu fiz esses 2 projetos aqui, né? Um por 1 minuto e 2 segundos, o outro por 1 minuto e 8 segundos. Eu posso empurrar aqui e aprovar esse daqui também, ó. Aprovar, pronto, tá aprovado. Posso clicar nesse Reset aqui. Aí eu vejo todos que não estão aprovados. Nessa daqui, por enquanto, tá mostrando os não aprovados. Deixa eu só vir aqui para você e mostrar como é que funciona agora no computador também. Aqui no computador, você pode ver que tem o mesmo esquema. Eu posso trocar aqui de novo, Math Plaza, um outro job, por exemplo. Start Tracking, ele começa a fazer o traqueamento e aqui ele já está marcando, ó, hoje você já esteve nesses 2 trabalhos, nesse aqui você está atualmente nesse daqui. E eu posso filtrar também por hoje, né? Eu já vejo que não está aprovado, nesse caso aqui especificamente. Eu posso de novo End Time aqui, ou posso simplesmente trocar, vamos para esse Pepsi aqui. Olha que interessante. O trabalho selecionado Pepsi, ele está bloqueado. Contacte, por favor, o administrador.
Eu já vou te mostrar lá como é que eu fiz isso daqui também. Tá? Então, de novo, vamos tentar selecionar um outro trabalho aqui, ó, tipo Nike. Vamos ver esse Nike aqui. Eu posso trocar, ele trocou novamente, finalizou o Math Plaza. Você pegou a ideia, né? Ele faz isso automaticamente. Tá, deixa eu te falar algumas coisas. Quando você está montando um sistema no-code, que isso aqui é no-code, ou seja, você não precisa de saber código de programação para montar um sistema. Como o Coda como o Notion Todos eles, você vai precisar saber algumas fórmulas. É como se você estivesse aprendendo o Excel, por exemplo, né? O Excel, ele é um sistema muito simples, muito fácil de mexer, mas você pode chegar a complicar bastante. Você tem que saber algumas fórmulas para conseguir fazer aquelas fórmulas de soma e tal, que são bem simples, tem só fórmulas bem mais avançadas também. E tem o máximo do avançado, digamos, no Excel, que é o VBA, que é um código já maior que você pode colocar, que a gente chama de macro, né? Que você pode colocar botão, se clica lá, ele vai fazer um monte de coisa. Aquilo ali é quase como se fosse um código mesmo de um programa. Aqui, ele é semelhante no Coda e até no Notion também. Nesse caso, no Coda. Por quê? Porque você pode ter fórmulas onde você vai colocar para ser um pouco mais simples, mas que vão funcionar. E você pode ter fórmulas bem mais complexas também para fazer o sistema funcionar melhor. Mas não quer dizer que é um sistema que você precisa aprender a programar como um programador. Não. Mas é claro, se você quiser desenvolver algo um pouco mais complexo, sempre é bom você aprender a desenvolver essas fórmulas. Deixa eu te mostrar algumas coisas que tem aqui nesse sistema que pode te ilustrar melhor isso. Nesse sistema que eu desenvolvi, eu vou tirar esse unlock aqui, ó. Eu posso bloquear. Aliás, deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho interessante. Coda.io pricing. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu quero mostrar para você de novo. No Coda, o pacote que vale muito a pena é esse team aqui, caso você tenha pelo menos 3 pessoas trabalhando com você, tá? Por quê? Porque você pega automações ilimitadas, como a gente pode ver. Você vai pegar dock locking. O que é esse dock locking? Eu posso travar o dock, como você está vendo aqui, ó, lock. Aí, você pode gerenciar quem vai ver o que e como essa pessoa vai mexer. Não é um sistema muito bom, perfeito, tá? Eles estão desenvolvendo nesse momento que a gente está falando aqui, eles estão desenvolvendo um sistema que vai fazer ainda mais, mas nesse momento já é muito bom, ele já consegue travar bastante coisa. Agora, o que é interessante não é nem isso, é que nesse team aqui, você só paga pelo Doc Maker. Como eu já falei, já expliquei isso em outros vídeos, mas eu quero repetir porque isso é importante. $36, você pode falar, nossa, é bastante. Espera aí, se você estiver trabalhando com um time onde você tem mais de 2 ou 3 pessoas que precisam estar mexendo no sistema, $36, na realidade, ele acaba ficando barato, porque se você tiver no Notion o mesmo sistema, na realidade, você vai ter que pagar por cada pessoa que estiver trabalhando lá. Aqui, você só paga para uma única pessoa $36. E essa pessoa pode adicionar quantas quiser. Se eu clicar aqui em Share, eu posso adicionar aqui quantas pessoas eu quiser nesse documento, que a gente chama de doc. As pessoas que não são doc makers, eles não podem criar um documento, mas eles podem mexer em tudo nessa página. Isso que você está vendo aqui do lado esquerdo, ele não é um documento, eles são páginas dentro do documento. O documento é tudo isso daqui que você está vendo. Agora, se eu for, por exemplo, no Notion.so pricing, você vai ver aqui plus $8 se você estiver pagando mensalmente, ou $10, ou $8 por ano, ou $10 mensalmente. Então, se você tiver 3 pessoas trabalhando nisso daqui, já está dando $30. 4 pessoas, $40. Enquanto que aqui no Coda, você está pagando nesse daqui apenas $36 por uma pessoa. Se você não quiser o Doc Locking, que é travar tudo, você pode pagar $12 por Doc Maker também. Então, é só para dizer para você que eu acho que o Coda ele é mais barato, mais interessante. Então, quando que eu decido usar o Notion ou o Coda? Você sabe a Wikipédia? Eu acho que se você tem um sistema que é parecido com o Wikipedia, onde você deixa seus documentos ali, você está construindo para sua empresa ou para uma outra empresa, uma wiki, que a gente chama, né, onde você vai deixar as informações para as pessoas acessarem facilmente, fazer pesquisa,
Ou seja, são documentos que estão ali, tá? Ou você vai acessar até uma tabela ou outra, mas não algo muito forte em tabela. O Notion ele é perfeito, até melhor do que o Coda para isso, porque o aplicativo de celular é sensacional. Agora, se você precisa mexer em uma tabela, onde você vai criar um sistema com várias tabelas relacionadas e tudo, realmente o Coda ele não tem igual nesse momento, tá? Então o Coda ele é muito bom para quando você precisa trabalhar com tabelas. Então, deixando um pouco de lado, vamos voltar para o Coda aqui. E eu quero mostrar algumas coisas para você. Nesse Elber aqui, deixa eu mostrar para você então. Você já viu como o sistema funciona. Deixa eu mostrar como eu comecei a montar esse sistema, tá? E aliás, esse sistema está à venda, não é o foco aqui desse vídeo. Não vou nem disponibilizar o link para essa venda. Caso você queira, me contacta aí ou até escreva caso seja do seu interesse, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade eu vendo para quem quer pegar pronto, mas eu quero ensinar você a fazer isso. Então se eu for aqui, ó, nesses 3 pontinhos, eu posso colocar aqui Show Hidden Pages. Eu posso ocultar algumas páginas para que não sejam mostradas. Agora é interessante falar o seguinte. Se uma pessoa que não... se você ocultou a página e você não quer que ela veja, mas ela sabe mexer no Coda, ela pode vir aqui, clicar nesses 3 pontinhos e ela vai poder unhide, ela vai poder mostrar essa página. Então não é para segurança, tá? Tem isso muito bem na sua mente. Não é para segurança. Segurança é o Dock Locking, aquilo que eu tinha mostrado para você anteriormente, tá? Então se eu vier aqui em Setup, eu criei uma tabela para o Workers, uma tabela para o Job, uma tabela para a companhia. Nessa tabela de Workers, você pode ver que eu criei um Worker ID aqui, que o nome da pessoa às vezes pode ser repetitivo, então o ID é melhor que tenha. Eu coloquei o quanto que essa pessoa vai ganhar por mês, digamos assim, ou por hora, aliás, aqui é por hora, né? É Regular Hourly Rate, então é por hora. Company Hourly Rate é o quanto que a companhia está fazendo, só para você entender como é que funciona. Esse sistema, existem outros de timesheet. Esse daqui é o seguinte. Se uma companhia, por exemplo, está trabalhando num projeto e ela quer cobrar, tipo, vamos dizer, como está aqui, $37 a hora de uma pessoa. E ela pode pagar para essa mesma pessoa 25. Então ela está fazendo a diferença desse valor. Que aqui no caso são $12. Então a companhia, né, a empresa que está contratando o Elber, ela faz $12 em cima do salário dele. Então no caso aqui é 25,37, do John Burnett é 15,25. E eu coloquei aqui, eu marquei como admin, manager e worker. São papéis que essas pessoas têm na companhia. Então, um seria administrador, o outro vai ser como se fosse um gerente da loja, e o outro vai ser um trabalhador comum ali na loja, tá? Um cooperador comum. Aí você tem o job, ou o projeto, você pode considerar job ou projeto que a pessoa está fazendo ali. Nesse caso, eu coloquei job, mas enfim. E eu coloquei algumas coisas assim, como budget inicial, ou seja, o orçamento inicial que tinha, o atual, o tanto que a companhia gastou e o quanto que ela ainda falta gastar para atingir no atual. Então, nesse caso, na verdade, passou $1.600 do que deveria. Está calculando isso de acordo com o total que os trabalhadores trabalharam para aquela companhia, tá? Tem até log aqui, dependendo de quando fez, quando terminou de fazer, registro log aqui. E trabalhos que estão abertos e trabalhos que estão fechados. Então, quando você viu que o trabalho não aceitou lá, quando eu cliquei aqui, ó, por exemplo, se eu vir aqui em... Ó, o close nem aparece aqui, tá vendo? Nem aparece. Se eu vier aqui, ó, tem o Honda e o Middle and High School. Esses daqui, eles nem aparecem aqui para mim. Agora, se por acaso tiver em vermelho, por exemplo, tá devendo 1.600 e o Nike tá 222 aqui, e não tiver block, por exemplo, esse da Pepsi, ele tá block, ó, block timesheet. Porque o gerente ele pode chegar, ó, eu quero bloquear isso aqui, porque já passou, a gente não pode fazer mais até conversar, como é que vai ser. Se eu clicar aqui em Pepsi, ó, ele está falando, esse trabalho selecionado está bloqueado, né? Então isso é bem interessante. Olha quanta coisa legal que a gente pode fazer. Eu já te mostro a fórmula, tá? Beleza, tá bloqueado. E aqui as companhias, né? As informações das companhias. Deixa eu te mostrar um pouco das fórmulas rapidinho. Se eu vier aqui, eu posso colocar esse campo aqui, ó. Deixa eu até mostrar. Eu vou desbloquear, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar uma barrinha e vou colocar select. Eu posso criar um controle que eles chamam controls, né?
esse select. E eu posso colocar fórmulas, o que eu quero que apareça quando eu clico, né? Eu não preciso ter uma tabela para colocar esse controle, eu posso colocar ele fora de uma tabela, o que não tem no Notion isso aqui, que é bem legal. Eu posso colocar uma fórmula aqui que eu quero que ele apareça aqui. Deixa eu mostrar então para você aqui, ó. Se eu vier aqui, botão direito, eu vou ver o que eu fiz aqui. Eu dei um nome de Select Worker para esse seletor aqui. E eu coloquei uma fórmula. Tá aí, ó. Deixa eu colocar essa fórmula aqui. Vou formatar essa fórmula. Se na tabela Worker eu vou filtrar o usuário for igual ao usuário do sistema, esse user aqui, ó, tá vendo? Get the current logged in user. Eu tô pegando o usuário logado do sistema. Então, se o usuário da tabela Workers, olha, se eu voltar aqui, ó, eu tenho a tabela Workers. Eu tenho o usuário dela, tá vendo? Ó, user, o campo user. Tá selecionado aqui. Se esse daqui, então vamos voltar rapidinho. Só quero te mostrar rapidinho como é que funciona. Então, se eu vier aqui, se eu vou filtrar os usuários da tabela Worker e for igual ao usuário logado e for igual e o admin for falso, vírgula, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue só mostre o usuário logado. Agora, se ele não for falso, o admin for true, ele vai mostrar todos os usuários. Por quê? Se eu sou admin, por exemplo, o Elber Domingos aqui, ó. Elber Domingos, ele é admin. Eu posso vir aqui e ver todos os outros trabalhadores. Agora, se eu não for admin, se eu trocar aqui para apenas worker, por exemplo, olha que interessante. Se eu não sou admin, eu não consigo nem ver o que está acontecendo aqui. Eu vou clicar aqui no filtro e eu quero te mostrar aqui, ó. Tá vendo esse filtro aqui? Ele tá falando user in, para você poder ver essa tabela, o usuário tem que estar na tabela workers, filtrar, o usuário tem que ser admin igual a true. Então é isso que está dizendo. Você só vai poder ver o conteúdo dessa tabela se o admin for true. Então deixa eu te mostrar aqui como é que funciona. Como eu tirei de ser usuário, de ser administrador, se eu vier aqui, ó, agora eu só consigo me ver aqui, eu não consigo ver os outros usuários. Esse tipo de controle a gente só consegue fazer no Coda, tá? No Notion, até onde eu sei, a esse ponto não dá para fazer. Então, por isso que é legal você entender, aqui eu não sou contra o Notion não, tá, gente? Eu amo o Notion, eu uso o Notion para um monte de coisa, eu só separo quando eu uso um e quando eu uso o outro. Beleza? Então, se a gente voltar aqui, ó, deixa eu até voltar, vou pegar esse filtro, eu vou só copiar esse filtro aqui, ó, para você ver como é que funciona. Deixa eu copiar, agora eu vou apagar, agora eu consigo ver todo mundo aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar eu como administrador novamente, vou clicar no filtro, vou colocar o filtro de novo e pronto. Agora eu posso vir aqui e eu consigo ver todo mundo porque eu sou administrador de novo. Aí, nessa minha tabelinha aqui, ó, tem várias fórmulas. Eu vou mostrar algumas para você e para o vídeo não ficar longo, um outro dia eu vou montar uma parte disso do zero com você, só que uma parte mais simples, não tudo, com certeza. Eu tô para fazer um curso ensinando você como mexer no Coda e tudo com fórmulas. Você pode ficar atento aí, tá? E eu vou ensinar para você coisas bem avançadas, tá? Nesse curso. Se eu mostrar aqui para você a forma, por exemplo, do botão Approved, eu posso vir aqui e olha que interessante. No botão Approved, no nome que eles chamam de label desse botão, no nome dele, eu posso colocar uma fórmula. A fórmula que eu coloquei aqui é se uma coluna chamada App Status, que é Approved, tá? O status de aprovado for igual a 0, ele vai deixar como Approved. Se o status for igual a 1, ele vai deixar como Approved, ou seja, está aprovado. Se não bater nenhum desses dois, ele vai colocar Disapproved. Então só isso, simples assim. Aí, esse botãozinho aqui que começa, o outro que termina, ó, todos eles têm fórmula. Isso aqui vai modificar, vai colocar o momento, a hora como agora, de quando começa. Esse time spent, olha que interessante, ele está fazendo o cálculo do tempo de que começou, do tempo que terminou e do tempo do break in minutes. Esse break é como se fosse o tempo que a pessoa parou, tirou de break, né? Mas enfim, acho que você pegou a ideia aí. Se eu vier nessa daqui, é uma coluna de fórmula. Eu posso editar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ele está pegando
Se o tempo, o end time, se o final, ele não estiver em branco e o começo também não estiver em branco, ou seja, os dois estiverem preenchidos, ele vai fazer um cálculo matemático simples. Ele vai pegar o final, menos o começo, menos o tempo em minutos, e isso vai ser o tempo total que a pessoa trabalhou. Agora, se o começo estiver preenchido, ou seja, não for em branco, e o final não estiver preenchido, ou seja, is blank, ele está branco, ele vai pegar o tempo da agora, o exato momento de agora, menos o tempo que a pessoa começou, menos o tempo em break, caso tiver, e isso vai ser o tempo total, tá? E esse days aqui é só uma fórmula que eu coloquei para ele calcular como se fosse em tempo, tá? Em tempo. Em minutos, segundos e tal. Então tá aí para você ver como funciona. Tem algumas coisinhas a mais aqui que eu coloquei. Aí eu tenho o timesheet approved. A pessoa pode ver o que está aprovado, o que não está aprovado, o que está pago, o que não está pago. E, gente, eu poderia ir mais aqui. Eu desenvolvi até um sistema para o gerente aprovar. O gerente pode ver quem é o worker, mas não pode ver o timesheet do administrador. Aqui, approvals. Aqui é bem interessante, ó. Esse sisteminha aqui, ele é Book Approval and Payment. Eu posso ver tudo que precisa ser aprovado para pagamento, caso uma pessoa não tenha pago. Eu posso ver do Elber, posso ver do John Burnett, do Elber Rizioli, por exemplo, e eu posso aprovar em bulk, ou seja, em um monte de uma vez. Ó, se eu selecionar aqui, ó, esse John Burnett, eu vou clicar nesse botão e vou ver a fórmula. Olha como é que está essa fórmula. Um pouquinho maior essa fórmula. Se esse daqui é true, esse aqui também é true, ele vai fazer um formula map, vai mapear a fórmula ali e pegar essas informações, vai checar se contém as informações. Se sim, ele faz uma modificação. Lembra que aqui não estou te ensinando como você faz isso, tá? Só estou te mostrando para você entender que é possível. Aí, se não for verdadeiro, ele faz uma outra verificação e tal, e ele faz toda essa verificação, ou seja, ele checa se eu quero só aprovar ou se eu quero pay only and approved. Vamos colocar esses dois aqui. Eu quero que pague apenas os que foram aprovados, ou seja, esse approved, esse vão ser pagos, e esse aqui to be approved, não, ó. Eu vou clicar, só ficou esse daqui, tá? Esse aqui agora, se eu clicar, ele vai aprovar e vai apagar, vai colocar como aprovado e pago ao mesmo tempo, ó. Pronto, sumiu. Se eu vier aqui para Elber Domingos, tem um monte aqui que foi aprovado, ou que na verdade está para ser aprovado. Vamos só aprovar tudo, ó. Vamos aprovar todo mundo. Aprovado. Pronto, tá todo mundo aprovado. E agora eu vou pagar todo mundo. Bom, pronto, todo mundo pago também. Então, só para você ver como é que funciona, eu vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, só para voltar todo mundo aqui. Ctrl Z, que esses daqui são meus exemplos, né? Eu posso vir aqui com mais reports, caso eu queira. Tem até uma parte de invoice também que eu criei, que dá para mostrar os invoices. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Invoice 1, mostra todo. Isso aqui é interessante, que no Notion também não tem nada parecido com isso. Nesse tipo de formulário, né? Ó, invoice 1, invoice 2, invoice 3, mostra a companhia, mostra o timesheet aqui da pessoa, o total. Enfim, o que eu quero mostrar para você com isso, o poder do Coda, e como é interessante para você aprender a montar um sistema simples e rápido, tá? Esse sistema especificamente não é um sistema dos mais rápidos. Talvez você demore ali umas 2, 3 horas. Se a gente for montar tudo bem rapidinho assim, não vai ser um sistema super rápido. Mas enfim, é possível montar e é possível você cobrar bem para um sistema desse, tá? Então, vale a pena aprender. Me segue que você vai aprender muito mais. Se você acha que esse conteúdo valeu a pena para você, dá um joinha, curte, comenta o que você acha interessante e compartilha com alguém que ama tecnologia, quer ajudar micro e pequenas empresas, tá? E a gente se vê por aí. Que Deus te abençoe. Até mais.